Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um vídeo aqui para vocês, um relato. Eu não li, eu confesso que não li, mas eu sei quem foi que mandou. Há pouco tempo eu li um relato aqui, ela já vai até contar qual foi, e eu amei, e ela deixou alguns detalhes ali para depois. Eu falei, manda mais, quero saber mais dos detalhes. E aqui ela volta contando. Eu gostei muito e eu sei que vocês também, e vocês vão já saber qual que é o relato anterior e poder ter a oportunidade de ter mais informações aqui nesse relato de hoje. Vamos direto ao relato, lembrando vocês que a imersão já acabou, essa foi a última desse ano que vem nós teremos mais, eu vou avisando vocês por aqui, pelo grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá, clica aqui abaixo e fica lá atento, atenta, temos estudo bíblico, vamos ter também em breve de novo terapia em grupo, gratuito aqui no canal, com a equipe de terapeutas. E se você está precisando de atendimento terapêutico, eu tenho a equipe que está disponível para ajudar vocês, então chama também pelo privado que eu posso encaminhar vocês para as terapeutas da nossa equipe. Continuando então, vamos direto ao ponto, e o curso de formação em terapeutas, eu já ia esquecendo. Começa dia 10 de janeiro, então se você está preparada para estar conosco, se Deus já confirmou para você que é para você estar nessa turma, venha. Gente, eu não sei até quando que eu continuarei estando lá, porque são 6 meses, todas as terças e sextas-feiras, das 19 às 22 horas. Essa é a 4ª turma, eu creio que, não sei se essa será a última que eu estarei ali todos os dias juntinho com vocês, tá? Durante esses 6 meses, provavelmente das próximas turmas em diante vão ter alguns ajustes, então eu não estarei ali todos os dias junto com vocês. Talvez eu tenha alguém já me ajudando, porque graças a Deus está crescendo, então eu vou precisar de ajudantes também. Mas eu vou avisando vocês. Então, se vocês querem estar ali juntinho comigo esses 6 meses, a gente poder estar ali aprendendo uns com os outros, eu vou estar respondendo perguntas, vocês vão ter terapia em grupo também, outras atividades, vem nessa turma que vai ser bênção. Já temos alguns alunos e alunas já inscritos, alguns eu já conheço, outros ainda não, e eu estou na expectativa já de chegar dia 10 de janeiro. Então vamos lá ao relato de hoje. Começando, ela diz assim: Oi Cris, que a paz de Deus esteja contigo, o seu amor e proteção te blinde de todo o mal, pois você é instrumento de Deus, glória a Deus. E o adversário odeia pessoas como você, mas glória a Deus por isso. Queremos ser amados de Deus e você é, com toda certeza. Amém! Linda! Poderoso, hein? Gostei de ver o que você falou aqui, ó, pois você é instrumento de Deus e o adversário odeia pessoas como você. É, odeia mesmo, por quê? Porque sabe que somos instrumento poderoso do Senhor aqui na terra e levamos luz em meio às trevas. Deus leva cura e libertação para pessoas que estão precisando, para as pessoas que Ele está despertando. E o inimigo, o adversário, realmente odeia pessoas que fazem isso, que vivem o propósito maior de Deus, e eles tentam se levantar para derrubar, para paralisar, mas Deus é mais. Estamos revestidos da armadura do Senhor e é isso que nos blinda, para a honra e glória dEle. E ela continua dizendo: Cris, mandei um relato anteriormente onde me coloquei o nome de Elisa, do narcisista de Golias, e é da nossa filha Iris. E não dei muitos detalhes no anterior e fiz um resumo pontual das atitudes narcisistas do Golias. Eu amei esse nome que ela deu para ele, Golias, gente. Bom, continuando. Ela diz assim: bem, no anterior contei com 11 anos que era uma dona de casa completa, pois os meus pais trabalhavam muito e a casa e meus irmãos eram confiados a mim, por ser a mais velha de 5 filhos. Ela era a irmã mais velha dos 5 filhos e a mãe dela deixava ela cuidando dos filhos. Quando ela ainda tinha 11 anos, gente, ela tinha responsabilidade como se fosse a mãe dessas, dos irmãos. Ela disse que só não passava roupa, porque o resto tudo lavava, Ela não lavava roupa, porque o resto tudo ela fazia. E ela diz: acho que refresquei a memória de todos com a minha mãe, que era muito autoritária e muito protetora também. E meu pai, mais tranquilo, pacato e cheio de paciência. E ficou parecendo que a minha mãe tinha traços narcisista. E ela põe entre parênteses: não discordo dessa conclusão. E que meu pai era codependente, mas acho que na verdade meu pai era muito sábio e inteligente. E discernimento era o que o regia. Minha mãe nos conta que minha avó, no caso, mãe dela, engravidou do meu avô com 13 anos.
teve a minha mãe com 14 anos e então, como era ainda uma criança, a minha bisavó criou a neta, no caso, a minha mãe, pois minha avó era filha única, mimada e creia, até hoje é. A minha avó é uma velha mimada e impulsiva. Eita, avó narcisista também. Ela diz, minha bisavó era uma mulher muito trabalhadora, costureira de alta costura, fazia vestidos de noivas, que lindo! Fazia também ternos e todo tipo de alfaiataria. E trabalhava tanto que adquiriu uma úlcera gástrica porque não se alimentava direito para dar conta das costuras. Minha mãe foi criada pela avó, que além de muito trabalhadora, era autoritária, super protetora e dava tudo para minha mãe, porque achava que minha avó não teria capacidade de criar a minha mãe por ser tão nova, inexperiente e pelo fato da minha mãe ter nascido com 800 gramas. Prematura extrema. Todo mundo dizia que ela não viveria mais tempo, mas a minha avó cuidou e na época com os recursos que tinha, e ela põe entre parênteses, minha mãe numa caixinha de sapato, óleo de fígado de bacalhau na conta-gota, à luz do candeeiro, para ajudar a aquecer aquele bebê quase feto ainda. E além da minha avó ser muito nova e só viver idolatrando meu avô, minha bisa resolveu criar a minha mãe, o pai da minha mãe no caso, que acho que era transtornado, mas não sei se chegava a ser um narcisista. Meu bisavô ajudava a esposa e trabalhava no sítio. Era uma vida farta. E minha mãe era muito bem criada, só que a minha avó começou a ter ciúmes da minha mãe com minha bisavó. E sempre maltratava a minha mãe por ciúmes. E a minha mãe tinha tudo. E aí, a minha avó engravidou de novo do meu tio e não parou mais. E todos os netos criados pela minha bisa era muito estressada e não admitia que ninguém judiasse dos netos. E nessa altura o meu avô começou a maltratar a minha mãe também, para pirraçar a minha bisa. E quando a minha bisa não estava por perto, minha mãe era o alvo e dizia coisas perversas da minha bisa para provocar a minha mãe. E a briga era feia, pois a minha mãe defendia a avó e vô dela com unhas e dentes. E isso tudo ocorria em Pernambuco. Até que meu avô resolveu vir para São Paulo, onde comprou um terreno muito bom e construiu uma casa. E lá viveu bastante tempo com a minha avó, tio e tias. Eram em 7 mulheres e 2 homens. Mas a minha mãe e meu tio mais velho ficaram em Pernambuco com a minha bisa. O meu avô era muito mulherengo e trambiqueiro, cachaceiro, mas fazia todas as vontades da minha avó. Não consigo entender até hoje se era transtornado ou endemoniado. E ela dá risada, kkkk. A minha avó o idolatrava e aceitava tudo, até mesmo ele levar as raparigas para casa. Meu pai do céu. E ela completa, e dormiam os 3 na cama de casal, só a misericórdia, kkkk. Enquanto isso, no Pernambuco, minha mãe, adolescente, teve uma desilusão amorosa com um namorado muito mais velho que ela e ficou tão mal que pensou em se matar. Pensou em virar freira e foi a um convento falar com a Madre Superiora, mas por permissão de Deus a Madre disse a ela, não te aceito aqui porque você tem o dom de ser mãe. E ela veio embora muito brava e enquanto isso aqui em São Paulo meu avô se envolveu com estelionato e foi preso. My goodness. Minha avó não trabalhava e minhas tias e meu tio caçula pequenos começaram a passar necessidades, então minha mãe veio morar com minha avó para poder trabalhar e ajudar a criar os irmãos. E aí ela põe a bandeira vermelha. Deixa eu levantar a bandeira. E ela continua. Lembra que no meu relato anterior eu era dona de casa e mãe dos meus irmãos? Lembro. Minha mãe viveu o verdadeiro inferno, botava comida na casa, vestia os irmãos à mãe e pagava as contas da casa. E sabe qual era o pagamento? Desprezo da minha avó. Não tinha vínculo de mãe e filha. Eis que meu avô sai da cadeia e o pouco que ganhava todo final de semana fazia churrascadas e bebedeira. E minha mãe nem uma marmita decente tinha para levar. A minha mãe conta que quando minha avó queria algo para chamar a atenção do meu avô, ela se jogava no chão e fingia que estava passando mal. Outra bandeira vermelha. Drama. E meu avô fazia a vontade dela e brigava com todos na casa e falava que a culpa era da minha mãe, que a deixava nervosa. E aí as discussões começavam. E meu avô fazia questão de tocar na ferida da minha mãe,
No caso, ela põe entre parênteses que era a avó dela. Minha mãe pensou muitas vezes de sair de casa, mas tinha dó dos seus irmãos. Foi aí que conheceu meu pai, um rapaz simples que havia vindo para São Paulo do Paraná para trabalhar e tentar a vida em São Paulo com a família. Meu avô, minha avó e seus com ele, 11 irmãos. Minha avó paterna era uma mulher muito bonita, cabelos longos, castanhos, escuro. Nova ainda, ela teve um AVC. Ela na época tinha 50 e poucos anos e passava muito nervoso com os filhos e marido cachaceiros. Meu pai foi quem cuidou da mãe dele, dava banho, penteava seus lindos cabelos. Era linda minha avó. E minha mãe conheceu meu pai quando minha avó já estava nessas condições e ela achava lindo o cuidado do meu pai com a mãe. E cada dia as atitudes do meu pai a cativavam mais, pois ela não tinha aquele amor na casa atribulada dela. Namoraram, minha avó paterna não falava, mas fazia gestos e resmungava para o meu pai, que gostava muito da minha mãe e tinha sua aprovação. Pouco tempo de namoro e minha avó faleceu. O meu pai sofreu muito. Algum tempo depois marcaram o casamento e pasme, Cris. Minha avó e vô maternos não ajudaram em nada, não queriam nem se arrumar para o casamento da minha mãe, principalmente minha avó. Com mais ou menos 1 ano de casados, minha mãe engravidou de mim. Fui muito desejada, esperada e amada desde o ventre da minha mãe. Meus pais se amavam muito. O começo do casamento, segundo eles, ela põe entre parênteses, meu pai e minha mãe, foi um pouco conturbado. Meu pai era ciumento, minha mãe muito vaidosa e dona de si, egocêntrica. E ela manda a bandeira de novo. Ela diz, não sei se era mecanismos de defesa, pelo que já havia passado, mas enfim, sobreviveram e aprenderam um com o outro. Eles brigavam às vezes por ciúmes do meu pai, mas meu pai nunca proibiu nada na vida da minha mãe. Ela era livre, mas era muito, e até hoje é, muito vaidosa, elegante, muito comunicativa. E meu pai sempre foi muito simples, paciente, pacato, amoroso, com ela e conosco também. Quando ele entendeu o jeito e personalidade da minha mãe, as brigas acabaram. Por isso digo, no outro relato, que ela corrigia com surras e o meu pai com conversa. Meu pai nunca falou uma palavra para ofender, ele pegava o nosso sentimental e por isso pensávamos muito antes de fazer algo para entristecê-lo. Já com a minha mãe, não fazíamos por medo mesmo. KKKKK. Bandeira de novo. Minha bisa faleceu de câncer no estômago e minha mãe sofreu muito, pois estava longe. Mesmo assim, viajou para o enterro e, como contei no relato passado, a minha mãe teve 6 filhos e o último faleceu com 6 dias de nascido devido a problemas no parto. O relato que você, Cris, intitulou Relato Fenomenal. Sim, o relato dela anterior eu coloquei o título como Relato Fenomenal. Você está de blusa roxa, e ela põe entre parênteses, e depois o pessoal vai assistir. Vai lá assistir, pessoal, ela falou. Meu casamento de 10 anos com esse narcisista, o Golias, foi muito sofrimento, que não sei como suportei. No relato anterior não mencionei vários episódios dos maus tratos. A minha ex-sogra, ela põe entre parênteses, a Jararaca, sempre rejeitou minha filha mais velha, a Iris, menina dos olhos de Deus. Fazia comparação com a outra neta, que era quase da mesma idade. A outra neta deixava fazer tudo, enquanto que a minha filha, tadinha, era para ficar sentada quietinha, sem mexer em nada. Tudo da outra neta era melhor. E minha, no caso a minha, não merecia nada. Desfazia na cara dura, voltando um pouco, ela fala, no parto da minha filha, passei tanto nervoso por ele implicar com a minha mãe, porque ela cuidaria de mim, que tive depressão pós-parto, febre alta, meu leite começou a secar e ele não teve um pingo de compaixão. A minha mãe sempre teve muito cuidado com nós filhas, no pós-parto, cuidava do resguardo, da comida certa, curativos, do bebê, e como eu disse no relato, sempre fui, na verdade sempre foi, ela quis dizer, né? Ela sempre foi uma leoa conosco. E ela põe entre parênteses, pode ser que um pouco exagerada, mas era amor de mãe, tenho certeza. Até hoje faz tudo para ajudar um filho se estiver precisando, e o Golias odiava ela, provocava, fazia piadas sem graça para ela, e ela, que nunca teve papas na língua, sempre revidava. Foram 10 anos infernais. E ela fala, lembra do amigo do trabalho, tal Léo? Ela deu um nome fictício de Léo, né? Pois bem, sempre que saía para chegar tarde da noite, dizia que o tal Léo tinha chamado para ir ao shopping, só que desligava o celular e só falava comigo quando chegava de madrugada em casa. De novo, bandeira.
bandeira vermelha! Nunca íamos às festas de confraternização da empresa que ele trabalhava porque dizia que era só para funcionários, mas só que não. Certa vez mudou de empresa e lá trabalhavam alguns amigos da igreja, aí eu podia ir com a minha filha. Por que será, né? Ela põe kkkk e bandeira de novo. Mas fiquei de canto, ele sumiu nessa chácara e fiquei sozinha com a minha filha, não me apresentou pra ninguém. Todos me olhavam como se eu fosse uma intrusa. Que situação embaraçosa. E uma vez fomos ao Hopi Hari, ele não pagava nada, mas eu tinha guardado um dinheiro pro passeio e tudo era chato pra ele. Só reclamava, não tirava fotos nossa, nem dele, sumia pelo parque. Não brincou em nada conosco e quando estávamos saindo, a minha filha pediu um chocolate. Fui entrar na loja para comprar e ele com cara de BUNDA me puxou e falou para eu dar o dinheiro na mão dele porque as pessoas tinham que pensar que ele que pagava tudo. Ah, não. E ela põe a bandeira vermelha e ela põe um emoji do coisa ruim, chifrudo. Ela fala, ele era o próprio demônio. Quando comecei a trabalhar em hospital, ganhei a bolsa de faculdade 70% pelo hospital. Aí que os abusos pioraram. Era a inveja narcisista que você sempre fala, Cris, kkkk. Foi e se inscreveu numa faculdade também. Aí, ela diz, Deus do céu, kkkk, tem que rir para não chorar. Ficou se achando universitário. Queria ter vida de solteiro e nessa fase eu já estava esgotada, doente, estressada, com síndrome do pânico, depressão, queda de cabelo, engordei, enxaquecas, tinha muitas visões, pois Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele começou a me revelar os demônios que acompanhavam Ele. E certa vez, Cris, o berço da minha filha tinha 2 gavetas embaixo e deu uma infestação de ratazanas. Grandes, pareciam gatos, misericórdia, até arrepio quando lembro disso. E sei que você crê, mas era sobrenatural aquilo. Minha casa sempre foi muito limpa e organizada, não tinha porquê daquilo. Eu via sombras dentro de casa e visão dele com o corpo cheio de lepra era medonho. E eu orava tanto, chorava tanto, que até hoje tem meus joelhos marcados. Todo dia ia na minha porta chamar o irmão Golias para expulsar o demônio na casa. E certa vez fiquei tão indignada com aquilo que mandei a irmã ir orar e pedir luz e discernimento de Deus. Pois se Golias fosse lá, ao invés de expulsar, ele levaria uma legião. Olhava para aquelas mulheres na cara dura e ainda falava algumas coisas para me humilhar, me comparava com as ex. E dizia que eu não era mulher para ele, que eu tinha que ser mais safada. Queria fazer coisas na intimidade que eu não aprovava. Meu Deus do céu, e me lembrei também de um fato muito curioso. Chegava sempre com muitas roupas novas de marca, caras, com etiquetas. E aí eu questionava e ele dizia sempre que o chefe dele tinha comprado e não serviu. Aí deu pra ele. Nossa, essa bandeira vai ser vermelhaça. Ai, gente, do que é capaz? Eles não fazem nenhum esforço para fazer... como é que fala? Para dar uma desculpa mais convincente, né? E olha aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, imagina. A vizinhança vai lá. Olha, cadê o irmão Golias? O gigante, vamos lá para expulsar os demônios lá em casa. Aí fala, gente, peraí, os demônios tá tudo nele. E aí ele vai e expulsa para chamar para entrar nele mais, né? Para ele ficar mais cheio lá dos coisas ruins, para ele se sentir ainda mais no poder das trevas. Só pode ser isso. E ela falando, minha filha, vai orar, vai ter discernimento, vai buscar a Deus, porque você tá vindo pedir para um demônio expulsar demônio. E só não expulsa os que estão nele. Tá repreendido. Continuando, minha mãe, que sempre teve uma intuição aguçada, falava pra mim, você é muito inocente mesmo, esse cara, ele tem outra, ou é homossexual ou até bissexual. Acho que ela tinha razão, meu Deus, Cris, como eu era inocente. Espalhou na igreja e na vizinhança que eu estava querendo me separar porque tinha um caso com um médico no hospital que eu trabalhava. Porque antes de começar a trabalhar, ele me chamava de burra e que nunca arrumaria um emprego. Como não podia mais me humilhar nesse quesito, então me difamou e passei muita vergonha com ele. A minha filha já tinha nessa época uns 7 anos e um dia começou a me xingar na frente dela. E entrou no assunto de filhos e eu disse, você é tão bom que Deus me livre de ter outro filho seu, verme do inferno, crente profeta de Baal. E aí, Cris, ele proferiu uma palavra que machucou minha filha e machucou e machuca até hoje. Iris, hoje com 25 anos, ele disse pra mim,
Você é tão imprestável que nem para dar um filho homem e blá blá blá. A minha filha saiu correndo para a casa da avó e eu fiquei furiosa e falei: você é um maldito, como você fala isso na frente da sua filha? E ela põe entre parênteses: minha filha tinha admiração por ele, mas nesse dia, a partir desse dia em diante, ela começou a ficar fria com o pai. Ele magoou ela profundamente. Mais tarde ela chorou inconformada e dizia que o pai não gostava dela por ser menina, e isso a matava aos poucos, e matava também o meu coração como mãe. Meu Deus do céu. E só reforçava o meu desejo de libertação desse demônio. Ele começou a proibi-la de ir na avó, e isso quando eu estava trabalhando e na faculdade, e ele ficou desempregado e queria me forçar a pagar as contas de casa e a faculdade dele também. E eu falei para ele: vai se lascar, não tenho filho barbado não. Se não tens condição, pare a sua faculdade. É isso aí. E foi o que aconteceu. Ficou um longo período em casa, só comia, dormia e ficava no computador. E quando eu chegava cansada, pois trabalhava o dia inteiro e estudava à noite depois do trabalho, chegava que entrava dentro de casa e ele minimizava a tela do computador. E quando eu questionava, ele ficava bravo e inventava logo uma confusão. Nunca saía conosco, sempre fui viúva de marido vivo. E quando o passeio era do interesse dele, ela põe entre parênteses, para parentela e amigos dele, ele inventava uma briga para eu desistir de ir. E quando eu ficava doente, ele dizia que era frescura, corpo mole. Mas quando era ele, nossa, a beldade tinha que ser servido no leito. KKKKK. A essa altura eu já estava para me separar e fui buscar em Deus. Fui buscar de Deus e ele disse que tiraria a casta e a legião de demônios antes que os ponteiros cruzassem meia-noite do dia 31 daquele mês de dezembro. Glória a Deus. E ela coloca entre parênteses detalhes no outro relato. E Deus cumpriu sua palavra, pois ele é fiel e lindo. Fiquei morando na minha mãe com a minha filha. Meu pai me ajudou muito com a minha mãe e foi a figura paterna que a Iris não teve, pois depois da separação descobri inúmeras traições e que já estava com uma antiga namorada, a que está até hoje. E ela põe entre parênteses, não por ela. Ela já tentou sair fora dele, mas não consegue. Aff, coitada, mais uma vítima. Quando dizem que certos homens são igual lata, uma chuta, a outra cata, é verdade, kkkk. Fiquei com meus pais, foi maravilhoso, me acolheram com todo amor. Fui me curando aos poucos dos meus traumas, não confiava em nenhum homem. E pior se fosse da igreja. Sofri muito, pois ele foi meu primeiro namorado e único homem até então. Mas precisava levantar a cabeça, sacudir a poeira e seguir em frente. Orei tanto. E apesar de estar um pouco fraca na fé, eu ainda orava para Deus, pedindo para Ele me guardar. Principalmente de pecar, porque estava muito vulnerável, machucada e carente. Mas muito temor, jamais pisaria no sangue do Senhor Jesus derramado por mim na cruz. Nenhum homem é digno de ser colocado nesse lugar. Cris, tão grande amor o Senhor tem por nós. Deus tão maravilhoso deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Consegue imaginar a dor que Jesus passou na cruz por salvar essa humanidade caída? Que amor é esse? E ela põe um rostinho chorando. Eu choro de imaginar essa cena no Calvário. Mulheres de Deus, criaturas divinas, porque somos imagem e semelhança do Pai. Nunca troquem Deus por um homem. Glória a Deus por sua vida. Vou finalizar o meu relato. Ela diz, já está enorme, tá nada. E ela fala, 2 anos após o divórcio, meu pai adoeceu e corri muito com ele para conseguir um tratamento. Ele estava com câncer de pâncreas, foi um baque muito grande, pois eu, que já estava quase me formando enfermeira, sabia muito bem do prognóstico, que era péssimo, e descobrimos várias metástases no rim, no fígado, e ele piorou em 2 meses. Era só cuidados paliativos. Eu ia todo dia visitá-lo no hospital oncológico. Era uma dor profunda ver meu pai naquele leito de dor, como um cordeirinho levado ao matadouro. Mas um dia ele me chamou e disse que Deus havia avisado ele que iria recolhê-lo, mas que eu não contasse para minha mãe, pois ela não estava preparada. E Cris, chorei muito e já sentia que Deus logo levaria. Ficou internado 9 dias até sua morte e todos esses dias a minha mãe ficou com ele. A gente pedia para revezar, para ela descansar, mas ela não deixava o amor da sua vida. E ela põe entre parênteses 35 anos de casados. Ela não deixava o amor dela
por nada, era lindo de ver. 2 dias antes de sua partida, chamou todos os filhos e netos, despediu, deu conselhos e disse para não ficarmos tristes, porque para onde ele ia não queria mais voltar. Era muito lindo e sentia muita paz. E nesse mesmo dia, vizinhos, amigos, irmãos da igreja e parentes estavam todos no hospital para visitá-lo, mais ou menos 30 pessoas. Como era terminal, o médico responsável por ele abriu uma exceção e deixou aquela multidão subir para o quarto. Uau! Ele se despediu de todos e cantamos bem baixinho o hino da nossa igreja que ele gostava muito. Nesse período ele tinha alguns episódios de confusão, mas cantou devagarinho. E mexendo só os lábios, esboçou um sorriso com os olhos fechados, e eu estava do lado do leito dele e falei bem baixinho no ouvido dele: pai, você tá feliz? E ela põe vários emojis chorando. E ele falou: muito feliz porque estou preparado para partir com Deus. Foi uma comoção, até hoje choro de saudades do meu pai, amigo, conselheiro, amoroso e exemplo de servo de Deus. Deixou um lindo legado. Que lindo! Hoje estou com 46 anos, tenho 12 anos de casada com um anjo que Deus me preparou. E ela põe entre parênteses: história no relato fenomenal. Você é demais. Minha filha Iris não quis morar comigo porque é apegada à avó. Por sua vez, não quis casar mais, e quando brincamos com ela a respeito disso, ela diz que nunca mais vai achar um homem como foi meu pai. Uau! Ela chora muito, mas tem certeza que um dia, se for fiel, encontrará com ele lá no céu. Ela ama meu esposo atual, pois ele cuida de mim, respeita e ama minha filha Iris, e a considera muito. É um caro servo de Deus, viajamos em missão, congregamos e oramos muito juntos, e Deus tem feito muitas obras. Mas fica para outra ocasião, ela põe entre parênteses, outro relato. E ela finaliza dizendo: sei que ficou cansativo e longo. Não, não ficou não. Mas foi o que senti de escrever e creio que alguma alma precisa ouvir esse testemunho. Gostaria muito que você lesse e fizesse suas considerações, pois amo principalmente quando você diz algo que eu não havia pensado, porque além de terapeuta, você está de fora e consegue enxergar o que eu não consigo. Este é o meu relato. Deus continue te abençoando e dando discernimento. Você é instrumento de Deus. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela diz: eu achei no YouTube. KKKKK. Linda de Deus, te amo em Cristo, Cris. E ela põe 3 pontos de exclamação. Deus guarde sua vida porque está guerreando contra o rei das trevas. Deus abençoe imensamente. Amém, linda. Olha, palavras poderosas. Você é muito usada pelo Senhor. Eu não tenho muito a falar e analisar, porque aqui foi mais um complemento da história de sua vida, né, da sua infância, da sua família. Que eu posso dizer que você é uma linda do Senhor, que você tem discernimento espiritual. Continue orando aqui por mim, pela minha vida, pela minha família, pelo despertar da consciência, o ministério, porque as orações intercessoras fazem toda a diferença, né? O inimigo se levanta assim. E aí eu acho tão engraçado você falando: eu achei no YouTube, kkkk. Outro dia tava aqui o pessoal falando... tenho amigas também próximas aqui que falam: Cris, eu fico em todo lugar que eu vou, tô trabalhando, eu tô ouvindo, eu tô lá no computador trabalhando, eu tô ouvindo os relatos, quanto maior, melhor. Tem algumas pessoas que também colocam aqui nos comentários que trabalham, são diaristas, né? Enquanto estão limpando as casas, trabalhando, estão com fone de ouvido lá, feliz da vida, dando risada, limpando a casa, trabalhando e ouvindo os relatos. E aí já me chamam de Cris Flix. Eu morro de... Gente, vocês são demais, olha, meu carinho, amo vocês em Cristo Jesus, somos uma unidade em Cristo Jesus, e Deus usa aqueles que Ele chama e também fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me, seja feita a sua vontade. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Quem já enviou o seu relato, muito obrigada de coração, Deus o abençoe, e quem ainda não enviou e quer enviar, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com, que em breve estarei aqui gravando também a sua história de vida, o seu testemunho, para edificar a fé de muitos. E o seu relato, você hoje, princesa do Senhor, foi poderoso, porque o mais lindo é trazer essa esperança de sim, é possível você dar a volta por cima. Com o nosso Deus, nós somos mais do que vitoriosas, para a honra e glória dele. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!